A paz do Senhor, povo de Deus. Vamos fazer uma oração? Convidar o Senhor para estar cada vez mais pertinho da gente. Irmãos, não impeça que o Espírito Santo fale com você. Abra o seu coração. Sinta a sua presença aqui hoje. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em torno da Tua Palavra, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, porque nós queremos ter a nossa vida transformada. Que o Senhor venha nos dar um espírito de constrangimento pelos nossos pecados, Senhor, um espírito de arrependimento, para que nós venhamos nos mover, Senhor, na Tua direção, na direção da Tua Palavra, na direção da Tua vontade. Que o Senhor nos ajude, nos auxilie a escolher o melhor caminho, a escolher o Teu caminho, Senhor. Amém. Irmãos, eu queria falar hoje, quais foram as pregações que eu fiz ultimamente? Penúltima pregação foi: porque está batida a tua alma, porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, confia nele. A última foi: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Em quais livros se encontram essas passagens? No livro de Hoje Não Vai Ser Diferente. O Senhor quer falar conosco através do livro de Salmos. A gente vai falar hoje sobre a canção dos dois caminhos. A canção dos dois caminhos. Salmos são hinos, são cânticos. Abra sua Bíblia, bem lá no meio dela, no Salmo de número 1. A canção dos dois caminhos. A canção que vai falar sobre a diferença entre a vida do justo e a vida do ímpio. Quais as consequências entre levar uma vida justa e levar uma vida ímpia? Vamos ver a diferença entre o sábio e o tolo, o justo e o ímpio. Salmo 1, né? Não é capítulo. Salmo 1, que diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido ou prosperará. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, meus irmãos? Podeis sentar. Antes de mais nada, eu queria fazer para os irmãos 2 convites. Toda quinta-feira nós estamos fazendo um estudo bíblico aqui atrás. E eu queria convidar vocês para estar estudando a Bíblia com a gente. Às vezes você lê uma passagem, tem dificuldade de entender, então a gente vai ajudar você. Nós temos aqui o professor Dodson, o professor Ramires, o professor Johan, e a gente está ali em conjunto estudando a palavra de Deus. Outra coisa que eu queria fazer um convite para vocês é a respeito da EBD, a Escola Dominical. Hoje a gente aprendeu um assunto bem bacana sobre ser sal e luz, sal da terra e luz do mundo. Por exemplo, bem rapidinho, a gente já viu que o sal, na nossa vida cristã, um símbolo da vida cristã, é uma vida cristã temperada. Ninguém gosta de comida salgada, ela tem que ser na medida certa, nem insosso, nem salgado. E a gente trouxe isso para a vida cristã. Por exemplo, como pais, a gente não pode ser insosso, sem sal, e nem salgado. Como assim? A gente não pode ser um banana, deixar a criança fazer o que quiser, e nem ser um ditador, ou seja, não tem amor pelo filho. Não. A gente tem que ser equilibrado. A gente tem que ser justo e amoroso. Amar a criança e discipliná-la. Ter uma vida
temperada, nem salgada, nem sem sal. A gente viu também que em relação ao marido, ao esposo, o esposo não pode ser nem cabeçudo e nem descabeçado. Como assim cabeçudo? Quem conhece a história de Nabal sabe aquele homem, o machista, que não dá ouvido ao conselho da sua esposa, por exemplo. E o descabeçado, a gente traz como exemplo o Acabe, marido de Jezabel, que o quê? Ele não tomava a sua função de cabeça. Quem era o cabeça do lar era a esposa. Ele deixava as suas funções para a esposa. Então, a gente não deve ser nem salgado, cabeçudo, nem sem sal, descabeçado. A gente tem que ser cabeça. Quem que é cabeça? Cristo. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como crentes, a gente não pode ser nem legalistas e nem libertinos. Sabe a turma do tudo pode? Os libertinos. Sabe a turma do não pode nada? Os legalistas? Não, não. Não é nem salgado e nem sem sal. É temperado, uma vida equilibrada, um crente espiritual que discerne bem todas as coisas. Amém? Então, convido você para participar do discipulado e da escola EBD. Hoje, a gente vai estar estudando o Salmo 1 e vendo a canção dos dois caminhos. Quando fala que tem dois caminhos, ele está apontando para escolher entre um deles. E quando o irmão Dodson falou sobre Adão, Eva, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, e que Deus quer que ele escolhesse o que levasse à vida e não... eu disse, meu Deus, o Senhor está na direção dessa pregação, o Senhor está na direção dessa mensagem. E nós devemos fazer a escolha sábia entre esses dois caminhos. Eu estava vendo uma pesquisa americana, pensa no pessoal que gosta de fazer pesquisa, são os americanos. Eles fizeram uma pesquisa do seguinte, sabe mais ou menos quantas escolhas a gente faz por dia? Você não faz ideia, né? Eu digo assim, qual roupa eu vou usar, que comida eu vou fazer, sabe quantas escolhas a gente faz? Se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu faço isso, se eu faço aquilo? Num dia, você faz cerca de, rufem os tambores, 35 mil escolhas. Dá para acreditar? De acordar até dormir, você faz uma média de 35 mil escolhas. Todos temos que tomar decisões. Existem milhares delas, né? Mas, às vezes, a gente fica indeciso, a dúvida vem, o que fazer, como escolher a melhor opção. Por exemplo, a gente tem dúvida em que roupa eu vou para o culto. Se eu vou com a gravata azul, gravata vermelha. Um filme para assistir, você vai lá, liga o Netflix, aparece aquela centena de títulos. Meu Deus, qual filme eu vou assistir? Escolher o que fazer com o nosso tempo. Eu estava na pesquisa, diz o seguinte, por exemplo, o que eu vou assistir no celular? 82% celular, a internet, ela tem acesso a diversas coisas. Por exemplo, você pode fazer faculdade, estudar, conhecer muitas coisas. 82% das pessoas, o que elas fazem? Entretenimento. O mundo está na sua mão, mas a maioria vai ver o cachorrinho brincando com o gatinho. Não nada que seja errado, mas a gente perde muito tempo com coisas assim que não trazem edificação. É bom, mas muitas escolhas que fazemos no dia a dia não afetam muito a nossa vida. Como, por exemplo, se a Jana vai fazer frango ou carne no almoço. Isso não vai afetar a nossa vida. No entanto, meus irmãos, existem escolhas que vão afetar gravemente a nossa vida. Escolhas muito importantes. Escolhas morais. Dizer sim ou não para uma prática errada, para o pecado. Ir ou não ir a um lugar que eu sei que vai prejudicar minha comunhão com Deus. Mentir ou falar a verdade para o patrão? Fazer a nossa vontade ou a vontade de Deus? Receber ou rejeitar o Senhor como aquele que governa a minha vida? Eu vou fazer a vontade de quem? A minha vontade ou a tua vontade, Senhor? Então a gente vê que essas são questões que envolvem vida eterna e morte eterna. Decisões que vão gerar consequências que afetarão a nossa vida para sempre. E é sobre essas questões que a gente vai estar falando aqui sobre o Salmo 1. Esse Salmo 1 ele vai ensinar o seguinte, através de contrastes entre justos e injustos, que no final a justiça sempre triunfará. E o pecado, a injustiça, ela será um dia totalmente condenada. O salmista está mostrando para a gente aqui o quê? O destino presente e futuro, tanto do justo como do ímpio. Daquele que está na luz e daquele que está nas trevas. Daquele que entrou pela porta estreita que conduz à vida
e daquele que entrou pela porta larga que conduz à perdição. Irmãos, o nosso Deus, ele faz distinção entre justo e injusto. Como o irmão Jefferson cantou, o choro dura uma noite, certo? O sofrimento do justo, aqui nessa terra, ele é passageiro. Mas o do injusto, ele será eterno. Então, por isso, muito importante em relação às nossas escolhas. A gente vai ver que o Salmo ele é dividido em duas partes. Os primeiros 3 versículos vai falar sobre o caminho que conduz à vida. Os últimos 3 versículos do Salmo 1 vai falar sobre o caminho que conduz à morte, o caminho que conduz à condenação. Se alguém perguntasse assim para você, irmão, qual que é o segredo da felicidade? O que eu preciso fazer para ser feliz? A resposta você vai encontrar no Salmo 1. Qual é a primeira palavra que aparece ali? Alguém pode me dizer, por gentileza? Bem-aventurado. O que é um bem-aventurado? É muito mais que feliz, é uma felicidade divina. Então ele está mostrando aqui qual é o segredo de quem quer ser feliz. Feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o segredo da felicidade. Vamos ver passo a passo. Como ser feliz, onde encontrar felicidade? A resposta está aqui nesse salmo. Ele começa, bem-aventurado o varão, bem-aventurado o homem. E eu pergunto, você é esse homem? Você é essa pessoa que é bem-aventurada, que é feliz? Aqui é descrito o homem piedoso, em primeiro lugar, o que ele não faz. O que um homem que é feliz, o que é um homem que é justo, o que ele não faz? 3 coisas. Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu não sei se vocês notaram, mas o salmista ele está fazendo uma progressão. A pessoa ela está cada vez um nível mais baixo. Ouve o conselho dos ímpios. Ok, agora vai descer mais. Se detém no caminho dos pecadores. E ela vai descendo mais. Se assenta na roda dos escarnecedores. Há um progresso. Primeira orientação. De onde está vindo a direção da vida dele, os conselhos? Está vindo de Deus ou dos ímpios? Segundo, imitação. Ele está se detendo no caminho da verdade e da justiça ou está imitando a conduta dos pecadores? Terceiro, comunhão. Ele está na comunhão dos santos ou ele está na roda, na reunião, na assembleia dos ímpios? Veja que é uma progressão. Bem-aventurado o varão que não anda. Primeira parte. Segunda parte. Não se detém, para, e não se assenta. Vocês viram a progressão? Cada vez pior. A gente vai ver direitinho isso. O Salmo 1, versículo 1, ele ensina uma pessoa justa a não se conformar com esse mundo em 3 níveis diferentes. Das opiniões, das práticas e da companhia dos pecadores. Das opiniões, da orientação, né? Não ouve o conselho dos ímpios. Ou seja, os ímpios estão propondo para ele coisas erradas. Princípios ímpios. Ação para ele fazer coisas que são mundanas, coisas que são maldosas, coisas que são contrárias à palavra de Deus. Tem uma coisa que o mundo diz, meu irmão, que é terrível. Ele diz assim, ó, a pessoa que não tem entendimento pode achar legal. Meu irmão, siga o seu coração. É bíblica essa frase? Meu irmão, o nosso coração é enganoso. As nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos são muitas vezes contrários aos pensamentos, desejos e sentimentos de Deus. Outra frase que o pessoal usa muito, ó, ei, se te faz feliz, não tem problema, não é pecado. Assinado Satanás. Não, meus irmãos, não siga o conselho dos ímpios, não se deixe influenciar pelos conselhos maus. É bem claro na Bíblia que diz o seguinte, as más conversações
corrompem. Então, se as suas amizades, se os seus amigos, preste bem atenção, eles estão edificando a sua fé ou eles estão afastando você da fé de Cristo? Quem são teus amigos? Para onde os teus amigos estão te levando? Que conselhos eles estão te dando? Esses conselhos vão te aproximar de Deus ou vão te afastar dele? Pense bem nas suas amizades. Os verdadeiros amigos, eles vão te levar para ser cada vez mais íntimos de Jesus, mais íntimos do Espírito Santo. Quem é a tua orientação? Se você der ouvidos, você vai cair na prática, você vai imitar os ímpios, aqueles que pecam. Aqui o pensamento, primeiro veio o pensamento, o conselho. Só que esse conselho agora vai se transformar em uma prática. O conselho dos ímpios se torna o quê? O caminho dos pecadores. Quando fala de caminho na Bíblia, quer dizer de um modo de vida, a nossa conduta. Então que a gente não venha participar dessas práticas pecaminosas. Quando o salmista ele fala o seguinte, não anda segundo o caminho dos pecadores, o caminho dos pecadores ali não é alguém que escorregou no pecado, é alguém que pratica aquilo continuadamente, ele se detém, ele parou naquilo, ele gosta de fazer aquele pecado. E terceiro nível, se você ouviu o conselho, começou a praticar, vem o terceiro nível de pecaminosidade, que agora você vai se tornar um escarnecedor. O que é um escarnecedor? É aquele que despreza as coisas divinas, aquele que despreza as coisas sagradas, ridicularizam, zombam. É quando você se une com essas pessoas. A pessoa ela fica à vontade no meio daquelas rodinhas onde as pessoas estão zombando de Deus. Ele não vê problema nenhum em assistir Portas do Fundo. Ele não vê problema nenhum, acha graça quando alguém num palco chama Jesus de Jesus é travesti, Jesus é travesti. Ele está na roda dos escarnecedores e acha aquilo tudo maravilhoso. 2 Timóteo, capítulo 2, 22, é o seguinte, foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Veja que é um contraste. Ele está dizendo o seguinte, está ali o pecado, o que você faz? Foge. Esse é um movimento. Mas não apenas fugir do pecado. Ele diz, foge das paixões e segue o quê? Aqueles que praticam a justiça, aqueles que têm fé, aqueles que têm amor. Com os que, fala de estar reunidos com aqueles que invocam o nome do Senhor com um coração puro, com um coração sincero. Quando fala de coração puro, coração sincero, significa um coração que não está dividido entre dois caminhos. Ele já escolheu o seu caminho, o caminho de Cristo. Ele não é dividido, ele é puro. O salmista vai dizer o seguinte, não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores, não me associo e aborreço a sucícia dos malfeitores, e com os ímpios não me assento. Ele está dizendo não para a gente abandonar os ímpios, mas no sentido de que a gente não tenha uma comunhão particular com eles, de tal forma que eles vos influenciem. A gente vai ver isso, essa escada do ouvir o conselho dos ímpios, praticar o caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, quando fala da vinda de Cristo. Ele diz o seguinte, tende em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios andando segundo as suas próprias paixões, dizendo, onde está a sua promessa? Cadê Jesus? Jesus não vai vir? Eles ouviram o conselho, Jesus está demorando, Jesus não está vindo. Ouviram esse conselho que Jesus não está vindo. O que aconteceu? Eles caíram nas paixões, se corromperam, e agora eles se sentam e se tornaram o quê? Escarnecedores, zombam das coisas sagradas. Você viu como é que é o processo? No início começa com escutar o conselho dos ímpios, depois pratica uma vida ímpia e finalmente faz parte daqueles que zombam das coisas sagradas, daqueles que zombam do nosso Senhor. E eu pergunto, quem está por trás dessa estratégia? Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, roda dos escarnecedores. Quem está por trás dessa estratégia de você ouvir, praticar e se juntar com os ímpios? O irmão Dodson fez a introdução.
A Bíblia vai dizer que nós temos 3 inimigos, meus irmãos. Efésios capítulo 2 vai dizer o seguinte, que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Antes, nós andávamos segundo o curso desse mundo. Nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades do ar? O diabo, Satanás. E andávamos segundo a carne. Paulo estava dizendo a nossa vida, a nossa conduta antes de conhecer a Cristo, antes de receber vida. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo a vontade de Satanás, segundo a vontade da carne. Satanás, o mundo e a carne. Esses são os nossos 3 inimigos. Quando você olha para a parábola do semeador, será que eles estão ali? Sim, eles estão ali. O semeador saiu a semear. E Jesus vai explicar que a semente é a palavra, o terreno é o coração, a terra é o coração. E ele começa a dizer alguns empecilhos para que essa semente dê fruto. Uma semente cai na beira do caminho. Vêm as aves e comem. Ele diz o quê? É aquele que ouvindo a palavra não entende, vem o maligno. Quem? O diabo. E toma essa semente. Primeiro inimigo. Segundo inimigo. Há uma semente que é jogada e ela cai numa terra seca, numa terra rochosa. Então a planta, ela não cria raiz. E Jesus explicando, diz que é o seguinte, ok, aceitei Jesus, glória a Deus, maravilha. Vem tribulaçãozinha, aperta um pouquinho, o que ele faz? A carne dele não quer passar por tribulação. Terceira terra, é jogada a semente, e ela cai entre espinhos. Os espinhos a sufocam e não deixam ela crescer. Jesus explica que os espinhos são o mundo e as suas riquezas. Olha o que impede de nós darmos frutos. Satanás, a carne e o mundo. Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem está por trás dessas palavras? Jesus diz, sim, sim, não, não. O que passar disso, eu vou te dizer quem é a procedência. A procedência é do diabo. A palavra dos ímpios é de procedência maligna. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores. O que os pecadores fazem? Eles satisfazem as suas paixões. Eles satisfazem a sua carne. Satanás falou. A carne gostou. E o que vai fazer? Vai para a prateleira. Vai zombar das coisas celestiais. Ele vai se tornar um escarnecedor. Ele se assenta na roda dos escarnecedores. Que negócio de céu, que negócio de igreja, que negócio de salvação. Eu quero é aproveitar o mundo. Satanás faz a propaganda. A nossa carne é o consumidor. E o mundo são os produtos, esses produtos que querem nos afastar de Deus. Meus irmãos, a estratégia de Satanás é a seguinte. Satanás ele vai atacar em primeiro lugar a nossa mente. Quem já viu o ditado? Cabeça vazia. Primeiro ponto que ele ataca é a mente. Já a carne vai trabalhar na nossa vontade. Paulo diz que é uma luta entre a carne e o espírito, para que você não faça a vontade de Deus. Já o mundo vai trabalhar nos nossos sentimentos. Ele vai fazer um contraste com o pai. Quem ama o mundo, o amor do pai, não está nele. Então você vê que tem uma estratégia, há uma briga. Então, primeiramente, Satanás. Estratégia dele. O irmão do Otto falou sobre Gênesis 3. Primeira fala do diabo na Bíblia, primeira fala. O que ele disse? Foi assim mesmo que Deus disse? Qual é a estratégia dele? Colocar dúvida na palavra de Deus. Se você deu ouvido a esse conselho, colocar, será que é assim mesmo que está escrito? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Colocou dúvida na palavra? Qual é a próxima estratégia dele? Ei, Eva, não tem problema. Pode comer. Ele colocou dúvida e agora ele faz uma mentira. Se você caiu na dúvida, no conselho dos ímpios, você vai cair agora numa mentira. E caindo na mentira, você pratica o pecado. E o que acontece? Apocalipse 12 vai dizer, ele é o
acusador de nossos irmãos. Tu não era crente? Olha o que aconteceu contigo, olha o que você está fazendo. Você ouviu o conselho, praticou o pecado e agora ele se torna o seu acusador. Mas graças a Deus nós temos o nosso aliado, né? Cristo Jesus. E ele nos capacitou com a armadura de Deus. Quando Satanás vier com palavras, com conselhos ímpios, usando pessoas... Irmãos, nossa luta não é contra carne e sangue, mas carne e sangue lutarão contra você. Satanás pode usar pessoas para te atacar, e através de palavras, através de mentiras, através de dúvidas, através de acusações. Então esteja preparado, esteja munido com a armadura de Deus. Se ele vier com a dúvida, foi assim mesmo que Deus disse? O que eu devo usar? Qual é a parte da armadura que eu devo usar? Qual é o contrário de dúvida? Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza. O que é certeza na Bíblia? Hebreus 11. A fé é a certeza. Então, quando Satanás vier com dúvida, você vem com o quê? O escudo da fé. Quando ele vier com os dardos inflamados do maligno. Dardo inflamado é um dardo, um fogo. Ele quer que aquela mentira caia em você e inflame você, te prejudique. Não, o escudo da fé. Eu não tenho dúvida, eu creio na palavra de Deus. Se ele vier com mentira, o que eu uso da armadura? Contra a mentira nós usamos a palavra de Deus, a espada do Espírito. A mentira escraviza, a verdade liberta. Mas e quando ele vier com acusação? Ei, você pecou, você não era crente, olha só o que você está fazendo, eu sei. O que você usa? Escudo da fé, quando vier a dúvida, espada do Espírito contra a mentira e o capacete da salvação quando vier a acusação. Por quê? Porque nenhuma condenação há com aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus mesmo que os justifica. Se você se arrependeu do seu pecado, confessou ele, você é limpo pelo sangue de Jesus Cristo. Então, coloque isso na sua cabeça. Não importa o tamanho do teu pecado. Se você confessou ele, abandonou ele, o sangue de Jesus é maior que o teu pecado, irmão. Amém? Ok, nós vimos os nossos inimigos. E continua. Não ande segundo o conselho do ímpio, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ok, essa é a parte negativa. Eu entendi o que eu não tenho que fazer. Mas e agora? O que eu faço? Leiam para mim o verso 2. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, a maioria das pessoas do mundo, o seu prazer está no pecado. O pecado é prazeroso? Na maioria das vezes, ele é prazeroso, mas ele traz consequências que não vão ser agradáveis. Dá um exemplo. Um homem que adulterou, naquele momento foi prazeroso? Ok. Mas quais foram as consequências desse adultério? Destruiu toda uma família. Por um momento o pecado pode ser prazeroso, mas as suas consequências são devastadoras. Então o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não tem prazer no pecado. Ele tem prazer aonde? Na palavra de Deus, na lei do Senhor. O prazer por Cristo é maior que o pecado. Meus irmãos, eu escutei uma história, eu não vou saber descrever ela certamente para vocês, que é lá da mitologia grega, mas só para vocês terem um entendimento. É mitologia, tá, irmãos? Vou dizer que é tipo um folclore. Na antiga Grécia havia Jasão e os argonautas. E por uma passagem que eles teriam que passar, haviam sereias. E essas sereias tinham um canto que fazia com que os marinheiros naufragassem os navios. Elas levavam os marinheiros à deriva. Então, o que Jasão fez? Ele fez um cera, alguma coisa lá, e botou no ouvido dos marinheiros, para que os marinheiros, quando escutassem o cântico das sereias, não se desviassem dos seus caminhos. Mas ele fez diferente. Ele fez o seguinte:
Pessoal, me amarrem no mastro, mas deixa eu sem ouvir, deixa eu sem eu vou estar ouvindo, mas eu vou estar amarrado no mastro. Vocês entenderam a estratégia dele? Ele queria o prazer do pecado, mas ali, ó, ele queria o pecado ainda. Estava na igreja, mas ele quer o pecado ainda. O prazer por Cristo não é maior que o prazer que ele tem pelo pecado. Mas havia um outro homem, que ele passou por esse mesmo caminho. E teve uma estratégia diferente. Nenhum marinheiro aqui tampa o ouvido. Orfeu, vem cá. Traz a sua lira. As sereias cantaram. Orfeu pegou o seu instrumento e começou a tocar. A música que saía daquele instrumento era tão maravilhosa, era tão absurdamente linda, que as sereias, era funk, não prestava. Mas aquela música era algo maravilhoso. E eles passaram aquele trajeto. Meu Deus, que música linda. A mesma coisa é na vida cristã. Se o seu prazer por Cristo não for maior que o pecado, você vai cair continuadamente. O nosso prazer está onde? Na lei do Senhor, o verbo que se fez carne, a palavra de Deus em Jesus Cristo. Que nós sigamos esse exemplo de ter o prazer nosso maior do que o pecado. Ok, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, primeira coisa. E a segunda, se ele tem prazer na lei do Senhor, o que ele faz? Medita de dia, de noite. É muito engraçado falar em meditação para cristão, né? Porque na ideia que as pessoas têm de meditação é você cruzar as pernas, fazer aquela mãozinha assim e esvaziar a cabeça e... Não é essa meditação que a Bíblia está falando. Antes medita de dia e de noite. A meditação do mundo é para você se esvaziar. Não. A meditação bíblica é para você se encher continuadamente da palavra de Deus. Ele está dizendo o seguinte, a gente falou hoje na escola dominical, meditar na Bíblia tem o sentido de ruminar. Alguém sabe o que é ruminar? Remoer. Se você já foi num sítio, provavelmente você já viu uma ovelha, ou um cavalo, ou uma vaca, ela come a grama, joga para o estômago. Tempos depois ela está ali parada e você vê ela mexendo a boca. Isso é remoer, isso é ruminar. Ela comeu o alimento, veio para dentro e depois de um tempo ela bota para fora e fica aproveitando aquilo, mastigando. A mesma coisa é na vida cristã. Hoje você está aprendendo uma palavra aqui. O que você vai fazer? Ela vai entrar em você. Amanhã, segunda-feira, você vai estar no serviço, você está fazendo o quê? Poxa, aquela palavra dos 2 caminhos, para eu não seguir o conselho dos ímpios. Poxa, eu estou seguindo o conselho daquela minha amiga que está errado, está contrário à palavra de Deus. Então você está o quê? Ruminando a palavra de Deus. Até a gente usou hoje uma ilustração que a Bíblia traz. Irmãos, esse negócio de algumas igrejas dizendo que a gente não pode comer certos tipos de alimentos, tipo, não pode comer porco, não pode comer camarão, ostra, está errado, tá, irmãos? No Novo Testamento, Jesus torna todos os alimentos puros. E ele vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai. Mas no Antigo Testamento havia essa lei que eles não podiam comer certos tipos de alimentos. Mas aquilo para a gente serve como ilustração da vida cristã. Sabe aquela palavra que diz assim, ó, sede santos porque eu sou santo? Está nessa passagem onde fala sobre os alimentos, Levítico 11. E Deus quer trazer esses animais como uma ilustração, como uma figura, como um símbolo para a gente. Vou dar um exemplo. Quando eu olho para minha esposa e digo assim, meu amor, você é uma gata. Eu estou usando um animal para especificar qualidades dela, certo? Deus usa a mesma coisa. Por exemplo, Deus vai chamar falsos profetas de cães, vai chamar certas pessoas de porcos, porque ele quer usar aquele animal, por exemplo, desculpa a palavra que eu vou falar aqui, mas é só para dar exemplo. O meu chefe é um cavalo, ou seja, ele quer dizer que a pessoa é um ignorante. Então, usa animais para descrever qualidades. A Bíblia vai usar a mesma coisa. Por exemplo, os animais puros e impuros, aqueles que eram santos e aqueles que não eram santos. Os animais que eram puros, quais eram? Os quadrúpedes. Eram aqueles que tinham 2 características.
Primeira, ruminavam. Segundo, tinham uma pata fendida. Quais eram as duas características que os animais puros tinham? E pata. Por exemplo, o cavalo ele tem a pata fendida? Ele tem a pata inteira, né? O porco tem a pata fendida? Sim. Então vocês já entenderam mais ou menos. Então, mas o que isso simboliza para nós? O que simboliza ruminar? É ter uma realidade interior, a palavra dentro de nós. Se lembra? Aquele que medita dia e noite na sua palavra, aquele que tem prazer na palavra. Ele tem uma realidade cristã dentro de si. Mas essa realidade ela tem que ser exteriorizada, ela tem que sair para fora. Não é só crente por dentro, tem que mostrar que é crente. A gente até falou hoje que quando a gente é luz do mundo, tem alguns tipos de crente, como o crente 007, o crente agente secreto. Ele está lá na empresa, mas ninguém sabe que ele é crente. Ele tem a incrível capacidade de não mostrar que é cristão. Esse é o agente 007. Mas também tem o crente que a gente falou hoje, crente suíno. Como assim crente suíno? É aquele crente que infelizmente joga o nome de Deus na lama, através das suas atitudes. Olha lá, é crente que está devendo na venda. Olha lá, é crente, bateu na esposa. É o crente suíno, porque o nome de Deus está sobre nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o nome de Deus está sobre nós. Então, em vez de blasfemar o nome de Deus, nós devemos santificar o seu nome, através do nosso comportamento, através da nossa conduta. E esse comportamento, essa conduta é através da pata fendida. O que é pata fendida? Pata fala da parte do animal que ele anda. Anda na Bíblia fala de, como é que eu vou dizer? Vida, fala do comportamento, da condição de vida, comportamento. Andar, por exemplo, andar em amor, a nossa maneira de se comportar. Andar em espírito. Então, andar fala da nossa conduta. Ok, mas a pata fendida, o que é fendida, meu Deus do céu? Quando você olha para a Bíblia, você vai ver algumas coisas fendidas. Você vai ouvir falar sobre a rocha que foi fendida. Moisés bateu na rocha. Você vai ver que Moisés viu Deus através de uma rocha fendida. Moisés, grava essa frase, Moisés viu Deus através de uma rocha fendida. Quem é essa rocha fendida? Quem foi que teve as suas mãos, as suas patas, a ovelha, o cordeiro, que teve as patas fendidas? Moisés viu Deus através da rocha fendida. As pessoas verão Deus na nossa vida através da nossa pata fendida. Quando a gente tiver uma vida crucificada. Quando você dizer assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. 2 na Bíblia fala de testemunho. Você já ouviu falar sobre as duas testemunhas? A Bíblia vai dizer que existe a arca do testemunho, porque na arca do testemunho tinham 2 tábuas da lei. Primeira tábua em relação ao comportamento de Deus para com o homem. Segunda tábua, o comportamento de Deus, do homem em relação ao próximo. Como nós temos uma vida cristã, uma vida crucificada, negando eu, amando a Deus e amando o próximo. Isso é uma pata fendida. Amém, meus irmãos? Outro ponto que a gente vê em relação aos animais impuros, a gente viu a respeito da pata fendida e do ruminar, características que um crente deve ter. Quando você lê assim, o Senhor é meu pastor, você não nota nada diferente? É uma ovelha que está falando. É uma ovelha que tem a pata fendida e que rumina. Porque antes do Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é nada me faltará primeiro. Primeiro é o Senhor é meu pastor. Se o Senhor é meu pastor, aí sim, de nada sentirei falta. Porque Deus para mim, Ele é tudo. Em relação aos animais, havia os animais quadrúpedes e havia os animais aquáticos. Os animais do mar. Na Bíblia, o mar é símbolo do quê? Mundo. Povos, línguas, tribos e nações. Do sistema contrário a Deus. O mar na Bíblia, de onde saem as bestas de Daniel? Do grande mar. O mar simbolizando o mundo. Então os peixes, eles estão no mar. Mas eles precisavam ter 2 características para eles serem puros, para eles serem santos. Vamos olhar para esses animais, vamos pegar as características deles e aplicar para a nossa vida. Os animais aquáticos, eles teriam que ter 2 características. Quais eram?
Eles teriam que ter escamas e barbatanas. Ostra tem escama? Tem barbatana? Então, ostra não era um animal puro. Não. Por quê? Você vai ver que, por exemplo, camarão, ostra, são animais que eles absorvem as coisas que estão ao seu redor. Eles são como se fossem rins do mar. Eles absorvem. Quando fala de escama, fala de proteção. Ou seja, eu não vou me influenciar por aquilo que está ao meu redor. Eu não vou andar segundo o conselho dos ímpios. Eu não vou me deter segundo os caminhos dos pecadores. Eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores. Eu tenho escama. Mas não só isso. Não é só escama. Teria que ter também barbatana. O que é barbatana? É uma parte do peixe que lhe capacita nadar contra a maré. O mundo, antes nós andávamos segundo o curso desse mundo, desse mar, levando a gente para o abismo. Mas agora em Cristo Jesus, nós temos a capacidade de nadar contra os ensinamentos desse mundo. Nós temos a capacidade de agora meditar e praticar a palavra de Deus. Amém? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E ele medita de dia e de noite. O irmão Dodson já falou aqui. O Salmo 119, 97 diz o seguinte, ó. Ó, quanto amo a tua lei. Coisa linda, declarar em palavras o seu amor, né? Mas um amor só em palavras, para Deus, não é válido. O amor, ele tem que ser... Vou dar um exemplo. Deus amou o mundo, mas não ficou só em palavras. Ele tomou uma atitude. Que atitude que ele fez? Deus amou o mundo que deu. Ele doou. E o amor, ele é doador. Se eu amo Deus, ó quanto amo a tua lei, então eu vou doar algo para Deus. O que eu vou doar? És a minha meditação em todo dia. Eu vou doar o meu tempo. Se existe uma coisa preciosa nesses dias, é o nosso tempo. Quando você dedica o seu tempo a alguém, você está mostrando o quanto você ama essa pessoa. Se você dedica tempo à tua esposa, você está mostrando, ó amor, olha quanto eu te amo. Se você está dedicando tempo a Deus na palavra, na oração, na comunhão, você está mostrando para Deus o quanto você ama Ele. Amém? Então, tenha em mente essa importância de estudar a palavra de Deus, o manual do fabricante, né? E nesse manual do fabricante, vai ter coisas que você não vai gostar. Por exemplo, a gente falou sobre os mandamentos. Você viu? Não adulterarás, não mentirás, não dirás falso testemunho, não farás para ti imagem de escultura. Tem muitos não. Irmãos, quando Deus fala não para você, Ele não está tolhindo a tua liberdade. Quando Deus fala não para você, Ele está te protegendo. Você entende, irmão? O não de Deus, ele é proteção. Se você esperava alguma coisa e Deus disse não, Deus está te protegendo. O quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais nos aproximamos dele, conhecemos mais a sua vontade. Ok? A gente viu o que o crente, o que a pessoa justa, dois caminhos, né? O que o caminho do justo faz. Negativamente, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Positivamente, ou seja, o que ele faz antes ele tem prazer na lei de Deus e ele tem meditação na palavra de Deus. Esse é o resultado de uma vida justa. E ele vai dizer que o fato de você fazer isso vai ter consequências. Vai ter resultados. Quais são os resultados? Ele, o justo, é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá a semente não caiu em terra, na beira do caminho, a semente não caiu entre espinhos, ela deu fruto. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer, prosperará. Coisa linda, né? Esses são os resultados de você ter uma vida justa, meditando na palavra de Deus, meditando e praticando. Mediante a figura de uma árvore frutífera, e não só ornamental, o salmista mostra o resultado da vida piedosa. Como resultado de sua consagração à palavra de Deus, as pessoas piedosas são prometidas 3 bênçãos: que viverá uma vida útil e produzirá frutos, boas obras,
que sempre estará viçosa, vigorosa espiritualmente, as folhas não murcham, e que finalmente ela triunfará em tudo que fizer, ela prosperará. Lembra de José? Tudo que ele botava a mão, prosperava. Até a cadeia que ele botou a mão, prosperou. Mas a frase que diz ali, né, tudo quanto fizer prosperar, significa que o justo, ele não sofre fracassos ou dificuldades? O justo, ele sofre fracasso na vida? O justo, ele sofre tribulações, ele sofre dificuldades? Sofre, meus irmãos. Mas lembra da história de José? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tanto as coisas boas ou ruins vão cooperar para que o propósito de Deus na vida dele se cumpra. Então não se apavore. Josué, capítulo 1, verso 8. É muito interessante a semelhança com esse salmo. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, a Bíblia ensina a teologia da prosperidade? Sim, é porque existe uma teologia bíblica da prosperidade e existe uma teologia que não é. A teologia de barganha, eu faço isso para receber aquilo, não é bíblica. Porque o relacionamento com Deus, como o irmão Dodson falou, não é um relacionamento de interesses. Se você está por interesse, você está errado. O relacionamento com Deus é um relacionamento de amor, de pai e filho. Uma coisa que a Bíblia vai ressaltar bastante é que a gente não deve correr atrás das bênçãos, a gente não deve correr atrás da prosperidade. Sabe por quê? Porque ela corre mais do que você. As bênçãos vos alcançarão. Viva uma vida justa. Vida uma vida de conformidade com a palavra de Deus. E as bênçãos do Senhor alcançam você. Amém? Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões vai prosperar bastante. É isso? Não, não vai prosperar. Mas aquele que confessa e deixa, ou seja, não vive segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, ele vai o quê? Alcançar misericórdia. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a pecar todos os dias. O problema não é o pecado, o problema é o que você faz com esse pecado. Você o encobre e não o abandona, ou você o confessa e deixa. Veja, os dois pecaram, mas a vida dos dois teve resultados diferentes, dois caminhos. Um confessou, abandonou, foi próspero e alcançou misericórdia. Aquele que encobriu e não abandonou, não foi próspero e não alcançou misericórdia. Qual é o resultado de uma vida ímpia? Esse é o resultado da vida justa, né? É como uma árvore plantada ao ribeiro. Continuação do versículo. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas os caminhos dos ímpios perecerá. Justos e ímpios estão no mesmo mundo. E hoje eles podem até tomar vantagem em algumas coisas na nossa vida. Se sobrepor, nos humilhar. Mas, irmãos, o Salmo diz que haverá um dia em que Deus fará um justo juízo. Que eles terão que enfrentar o justo juiz. Jesus ensina que o joio e o trigo... Perguntaram, Senhor, o Senhor quer que arranque o joio? Oh, para aí, fica quietinho aí. Deixa os dois crescerem juntos. E na colheita, na vinda do Senhor, ele vai fazer o quê? Separação. É muito interessante ali que diz que o justo, o ímpio, é como se fosse palha. Como a palha que o vento leva. Isso é uma figura escatológica de muitas coisas. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Mas a ideia é a seguinte. Eles iam num lugar alto, onde batia mais vento. Pegavam a sua pá e jogavam o trigo para cima. O trigo tem um peso. O trigo, ele não é levado pelo vento, então ele volta a cair no seu lugar. Mas a palha, ela é levada pelo vento. Trigo
subiu, desceu. Palha foi levada. Quem entendeu escatologia vai entender o mistério. Eu vou deixar no ar. O trigo subiu e desceu, e a palha foi levada pelo vento. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. A palha não tem raiz, a palha não tem frutos, a palha não tem utilidade, ela serve para ser queimada. Malaquias, olha o que o povo estava dizendo. Vós dizeis, o profeta, falando o que o povo estava dizendo. É inútil servir ao Senhor, que nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade, prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. O povo está dizendo, o que me adianta servir o Senhor? Eu não estou prosperando. O que me adianta? Olha lá o ímpio, tem carro, tem casa, e está isso roubando, lucro de furto, de injustiça. O povo indignado com Deus. Mas olha o que Deus diz. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Irmãos, o Senhor está ouvindo as tuas palavras. O Senhor está ouvindo as tuas orações. O Senhor está ouvindo as suas, vou usar a palavra aqui, reclamações diante dEle. As suas necessidades. E havia, escute bem, um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Ei, tudo que você está passando, cada lágrima que você está derramando, Deus não vai se esquecer. Ele tem um memorial, está tudo registrado. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia, quando fala naquele dia, fala do dia da vinda do Senhor. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Hoje você pode estar passando por dificuldade, por problemas, mas haverá um dia em que Deus irá julgar toda a injustiça cometida contra você. Mas para vós, pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como a palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Mas para vós outros que temeis o meu nome, para vós que não andam segundo o conselho dos ímpios, para vocês que não andam no caminho dos pecadores, para vocês que não andam na roda dos escarnecedores, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. O sol da justiça, trazendo salvação. Qual caminho você vai escolher? O caminho dos justos ou o caminho dos ímpios? Irmãos, um versículo que bateu muito forte no meu coração quando eu ainda era ímpio, que me levou à conversão, foi o seguinte: há um caminho que para o ímpio parece ser certo, mas são caminhos que conduzem à morte. Eu achava que estava no caminho certo. Estava lá eu com a minha banda de rock querendo fazer sucesso. Aí Deus disse: não é aí que eu te quero. Quando eu tinha 20 anos, eu escrevi uma música de rock que dizia o seguinte, quando eu tinha 20 anos. A música se chama 26. Eu tinha 20 anos e o nome da música era 26. Ela dizia o seguinte: quero lhe contar o que sonhei. Sonhava
que eu morri. Jovem, aos 26. Nele eu vi tudo que deixei, os erros que cometi e os sonhos que abandonei. Quando acordei e pude ver o sol e percebi o mundo ao meu redor, eu descobri que o amanhã pode não existir. Não deixe nada para depois. Amanhã pode ser tarde demais para voltar atrás. Essa foi a letra que eu escrevi quando eu tinha 20 anos e se chamava 26. Meus irmãos, quando chegou aos meus 26 anos de idade, eu morri para o mundo e nasci para Deus. Eu escolhi o caminho que leva à vida, eu rejeitei o caminho que leva à morte. Qual caminho você vai escolher, irmãos? O amanhã pode não existir. É hoje, é agora. Não deixe para depois. Não tente se melhorar. Primeiro eu vou melhorar, depois eu vou para a igreja. Irmão, você faz isso no hospital? Primeiro eu vou me curar, depois eu vou no médico. Não faz sentido. Venha para Cristo como você está. Vinde a mim todos. E agora, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Você não sabe o que vai ser a sua vida amanhã. Escolha o caminho dos justos. Cada escolha, uma consequência. É a lei da semeadura. Semeadura é livre, você pode plantar o que você quiser. Mas a colheita é obrigatória. Não pense que você plantando abacaxi vai colher morango. Não, meu irmão. Você vai ter que descascar o abacaxi. Então, meu irmão, a escolha que você deve fazer hoje, Deus diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Eis que te propus a vida, o caminho dos justos, e a morte, o caminho dos ímpios. A bênção e a maldição. Ele é tão bom, Deus é tão bom, que além de lhe dar a opção, Ele diz qual é a alternativa certa. Escolhe, pois, a vida.